Olá! O A Prova em Forma de hoje traz novamente o professor Rogério Born. Além de professor do A Prova Concursos, o nosso convidado é servidor do TRE Paraná e autor de diversos livros sobre direito eleitoral. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Vamos entender um pouquinho desse trabalho do TRE nesse programa de hoje. Existem alguns mitos sobre os trabalhadores nessa área, que só trabalham em ano eleitoral. É mito, né, professor? É mito. No Tribunal Regional Eleitoral de todos os estados, ele tem o número de funcionários dimensionados para o ano não eleitoral. E no ano eleitoral, são requisitados servidores de outros órgãos para auxiliar no Tribunal Eleitoral. Então, nós emprestamos funcionários da Receita Federal, do governo do estado, do governo do município, das empresas públicas, para ajudar nesse trabalho. Então, no ano não eleitoral, nós trabalhamos muito e no ano eleitoral, demais. Professor, e qual a principal diferença entre o cargo técnico e analista? Na prática, seria só o contra-cheque, porque o TRE ele exige um trabalho coletivo. Então, nós temos muitos analistas judiciários atendendo ao público e muitos técnicos judiciários como assessores de juízes. Então, mesmo para você que vai fazer o concurso de técnico, é uma carreira bem promissora. E como em qualquer carreira, né, professor, existem dificuldades e vantagens. Na sua opinião, quais seriam elas, no caso de ser servidor do TRE? As dificuldades são as seguintes, que normalmente as férias são caçadas no semestre eleitoral. Você tem que trabalhar direto sábado, domingo, porque é a natureza do trabalho, né? E você tem muita variação de setor, porque exige um trabalho muito coletivo e muito variado. Agora, as vantagens, por exemplo, né? Você tem todas as vantagens do servidor público, aposentadoria integral, assistência médica, e no TRE em especial, aquelas horas extras que você pode optar para receber em dinheiro ou em banco de horas. Você pode fazer um banco de horas e ter até umas férias suplementares fora da época da eleição, claro, acordado com o seu chefe, né? Então, essa é uma das vantagens que eu acho uma das melhores de trabalhar no tribunal. E agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor já participou de bancas organizadoras. Me conte como que é o processo de elaboração de provas, de correção, as principais características. Eu fui examinador de alguns concursos para a magistratura. Hoje eu estou expedido porque eu prefiro ensinar vocês agora e eu não posso fazer as duas coisas. Mas, normalmente, na primeira fase, o examinador ele procura colocar questões que é a lei seca. Ele muda algumas palavrinhas da lei seca, né? Aquela lei que se lê direto do Planalto, né? Isso para evitar nulidades. Na segunda fase, normalmente, ele pede para fazer comparações ou temas da moda, né? Então, comparações, por exemplo, diferencie inelegibilidade de incompatibilidade. Ele gosta de fazer esse tipo de pergunta. Falando, né, em tema da moda, professor, qual é o tema da moda no que diz respeito à prova escrita para agora? A prova escrita hoje, o que se fala no mundo inteiro é o abuso do poder econômico nas campanhas eleitorais. Então, o que se fala muito é o financiamento de campanhas, os gastos de campanhas e a prestação de contas das campanhas. Inclusive, agora, no final de ano de 2012, teve algumas legislações limitando a contratação de cabos eleitorais. Então, esse que é um tema que eu aposto para alguma segunda fase. Falando do concurso de uma forma geral, o edital sempre traz o conteúdo que o candidato deve se esforçar, deve estudar e focar. Quais são, na sua opinião, os temas principais que devem cair além desse que o senhor já citou? Os temas que mais caem nos concursos eleitorais é sobre as juntas eleitorais, né? Que há um mito que as juntas eleitorais foram extintas, e foram extintas só as juntas do trabalho, não eleitoral. Então, o examinador adora perguntar. No concurso de Rondônia, teve 5 questões que perguntaram sobre as juntas. E no concurso de Santa Catarina, tiveram 3. Então, é um dos temas que eles pedem muito. E aquele cálculo do sistema proporcional para o número de deputados eleitos, aquele que você calcula quantas vagas o partido vai ter e quais são os candidatos que vão preencher essas vagas conquistadas pelos partidos, sistema proporcional. Professor, e por que é cobrado o direito eleitoral para os cargos de magistratura e do Ministério Público? Ele é cobrado pelo seguinte, que o juiz de direito ele acumula a função eleitoral. Então, o juiz eleitoral é sempre um juiz de direito que acumula essa função. O juiz federal sempre tem um juiz federal que integra a corte eleitoral ela integra a corte eleitoral. E o Ministério Público é a mesma coisa. O promotor de justiça é o promotor eleitoral. O procurador da República é um procurador regional eleitoral. E o procurador-geral da República é um procurador-geral eleitoral. Então, é necessário que eles conheçam a legislação eleitoral.
Para encerrar, professor, muita gente faz concurso do TRE em outros estados. É possível, em algum momento, retornar à cidade natal, pedir transferência? Já vou acrescentar um fato, que em quase todos os TREs, quem passa no concurso vai primeiro para o interior e depois para a capital. Aí é a primeira modalidade de remoção. Agora, aquela entre estados, isso é possível porque os tribunais são federais. E todo ano o TSE promove um concurso de remoção, para que os interessados façam a troca de vagas entre TREs. Então, isso é possível. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na prova e obrigada pelas suas dicas. Hoje nós ficamos por aqui. Na semana que vem voltamos com muito mais informação e mande suas dúvidas para a gente sobre esse assunto ou qualquer outro. Até a próxima. Tchau, tchau.